Call it. Yes. Fala, meus queridos! Está começando mais um episódio do No Cast for Old Men, o podcast, como comentaram no último episódio, mais conhecido da nossa cidade. E hoje é dia de falar de teoria da conspiração. E eu acredito na teoria mais plausível de todas, que o Donald Trump, na verdade, é um palumpa que fugiu da fábrica de chocolate, né? Ele cresceu, né? Pois é, né? E eu estou aqui com os meus queridos. Só um adendo, eu acho que o Donald Trump, ele faz parte de uma teoria que eu e o Gabriel, a gente trabalha junto, né? Então esse dia a gente tava discutindo que tinha uma figura pública da nossa cidade lá, que ele realmente parecia muito menor do que ele é, na verdade. Foi uma impressão geral, assim, sabe? E o Donald Trump, eu acho que ele faz parte desse grupo, que ele parece ser muito menor. Acho que a gente se vê e vê a altura dele, pesquisar, talvez ele não vai ser tão pequeno quanto ele parece ser, né? Cara, o Donald Trump tem quase 2 metros de altura. Não Pois pode é. ser, cara. Vou te falar agora, ó. 1,90. Mas Não, ele é impossível. laranja, né, meu? Impossível. Por isso que existe a teoria. Ele é laranja e ele tem o cabelo que parece com os Umpa-Lumpa, né? Mas e se na verdade todos os Umpa-Lumpas tivessem 1,90 e quem é gigante são os outros? Olha só. Tá aí uma teoria que nós vamos discutir daqui a pouco. Tá bom. Mas Depois dos comerciais. Mas essa não é a minha frase de entrada. A minha frase de entrada é: hoje é dia de descobrir de que planeta Alec Fumaça veio. E como é que é teu nome, cara? Tá aí uma teoria que ninguém sabe, né? Meu nome é Johnny, como diz ao contrário o filme. Aqui quem fala é o Gabriel e hoje é dia de provar que a Terra é plana, né? Hoje nós viemos aqui comprovar cientificamente. Eu não consigo levar a sério, né? Nem pra mentir, né, cara? Mas vamos lá, nós vamos abordar um pouquinho isso aí hoje. Então hoje a gente tá aqui a gente trouxe algumas teorias da conspiração, né? A gente já conversou um pouco de terror, de alienígena aí nos últimos episódios, então a gente pensou que esse seria um tema da hora da gente trazer, né? Cada um provavelmente trouxe aí suas teorias com seus embasamentos e digamos, argumentos, né? Eu queria, antes de tudo, se vossas excelências me permitem, a nós discutir um pouco brevemente, só que nossas discussões nunca são breves, né? Mas vamos lá. Que bom, por isso que a gente tem um podcast, senão não ia dar certo. Cada episódio ia durar 2 minutos. Não, mas eu queria discutir um pouco o que é uma teoria da conspiração, o que vocês enxergam como uma teoria da conspiração e por que elas pegam tão fácil na sociedade. Por que vocês acham isso? Eu tenho uma hipótese. Uma teoria? Da conspiração. Eu tenho uma teoria que não é da conspiração. É da inspiração, entendeu? Nossa, esse cara, ele veio forte agora. Ele tá lendo Clarice Lispector, gente. Que Lispector, irmão? Eu tenho um livro aqui do Pai Milionário e Pai Mais Rico ali, rapaz, que eu tô lendo. Sabe o título? Vai lá, campeão. Cara, eu tenho uma teoria assim, ó, uma teoria que é verdade, né? Porque a partir do momento que é falado nesse podcast, ela virou verdade. Pra mim, as teorias de conspiração, ela atacam geralmente num ponto que é o ser humano, ele tem uma necessidade de procurar sentido nas coisas. Ou procurar alguma razão pra algo, né? É do ser humano isso. A gente tem várias religiões que sempre se criaram em cima desse modus operandi do ser humano, né? Choveu tal dia que precisava muito chover. Cara, provavelmente... Tem que ligar os pontos, né? Vamos ligar os pontos. Não, aquele dia eu vi uma estrela cadente, foi Deus mandando sinal que ia chover. Então eu acho que a teoria da conspiração, ela geralmente ataca nisso, em coisas que ainda não tem explicação, ou a explicação não chegou nesse indivíduo, então ele aproveita pra juntar algumas verdades absolutas ou alguns fatos que desconexos, eles não tem nem sentido nenhum, mas ele conecta esses fatos na cabeça dele, né, que o cérebro vai fazendo faz sentido daí. Esses links, né, o cérebro humano, ele é que nem a gente que vê imagem em nuvem, né, às vezes não tem sentido nenhum, mas não, é verdade, o rosto de Jesus na nuvem. E é o Jesus tem branco. Tem um bebê ali, tem uma ovelha ali, tem uma arma. E é o Jesus ali. branco europeu ainda. Pois é, né? Mas não só isso, né? Tipo, muito desses grupos conspiracionistas, tu vai ver, a maior parte das pessoas são pessoas que são meio que reclusas, assim, da sociedade, que às vezes acham, nesse meio, uma forma de se sentir em comunidade, digamos assim, né?
E tu vê muito isso. Por isso que geralmente é uma galera meio estranha, assim, né? Que participa desses grupos aí, tal, de conspiracionistas, né, mano? Eu acho que vocês falaram tudo, cara. É esses 2 pontos principais que eu enxergo. Um é que o ser humano tem a tendência de querer explicações para as coisas, e as coisas normalmente são muito complexas. E aí eles tentam simplificar as explicações desses questionamentos através de coisas simples, né? De forma simples, e criam-se essas teorias das conspirações para isso. E outra é o pertencimento a um grupo social, né, cara? Somos seres sociais, então queremos fazer parte de grupos sociais, queremos ser aceitos por um grupo social. Isso é intrinsecamente ligado desde o homem da caverna ali, desde do Homo sapiens sapiens, o início do Homo sapiens sapiens. Né? Eu acho que... A gente evoluiu dessa forma. Só que começa a extrapolar, né? Pois é, eu acho que é algo que ficou cada vez mais popular justamente pelo advento da internet, né, cara? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo vívido em casa, que o meu pai... Meu Deus do céu. Ele tem várias teorias que ele concorda porque ele viu um vídeo, entendeu? Automaticamente, eu sei porque eu tenho esse contato diário com ele. Então, é um ser que ele pensa assim: logo eu e esse grupo sabemos de uma verdade que o resto não sabe, logo sou especial, entendeu? Somos os escolhidos. Mesmo que não conscientemente ele pense sou especial, mas ele acha que por saber de uma verdade... Então, assim, ó, eu trouxe duas, na verdade, né? Teorias, uma muito famosa e outra que não, na verdade, nem é uma teoria da conspiração, então eu já vou estar roubando na lista, que é algo que aconteceu, só que pra mim ele é tão filme de ficção científica que ela parece uma teoria da conspiração. E a outra é uma teoria, né? E, só que eu nem acredito nela, só que eu acho ela tão interessante que eu acharia que o mundo fosse tão legal. Porque eu acredito que eu tenho um lado cético muito grande, que por mais que as coisas pareçam que estão ali, cara, não é bem assim, entendeu? Eu preciso de mais fatos pra poder acreditar. Então, eu pelo menos trouxe teoria, e é assim que eu trato a teoria da conspiração. Não é que eu acredito, mas eu acho ela muito legal, eu acho ela muito interessante, entendeu? Sim. E eu consigo imaginar alguém... Tu tá falando dessa específica, né? Tu tá falando... Não, mas que eu não trouxe ainda, mas na geral, assim, teorias das conspirações em geral, entendeu? Eu geralmente, tem umas que são merda e outras eu nunca acredito, mas eu acho muito bacana que alguém parou pra juntar uns pontos que às vezes nem faz sentido, mas juntar os pontos, não, realmente, isso daqui, ó, é isso que quer dizer. E eu sou desse grupo aqui, eu, Joãozinho aqui do interior do Rio de Janeiro, sei que é verdade e o governo americano não quer que eu saiba, entendeu? Eu, aqui, o interior do interior, eu sei a verdade e vocês não. Eu sei uma verdade e eu vou alertar minha família. Ouvindo e ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês: o 5G tá aí e a China tá dominando todo mundo. E vai tomar que domine, se Deus quiser. E esse chip que colocaram em 2020, nós vamos começar a controlar todo mundo. A China dominar parou de ser um medo e virou uma esperança. É isso aí. Já é. É tipo o apocalipse, né? O cara tá começando a torcer pro apocalipse acontecer, né? De tão merda que tá. Eu tô só o papotini. Do it. Cara, mas acho que resumimos brevemente o que acreditamos que seja uma teoria da conspiração e por que ela funciona. Não, e não só isso, né? E por que ela funciona, né? Mas a teoria da conspiração, porque existem teorias que antigamente eram consideradas teorias de conspiração e que hoje em dia acabou sendo comprovado, né? Mas teve muita coisa que também foi desbancada com o tempo, né, mano? Sim. Mas a teoria da conspiração geralmente é algo que... É uma hipótese que é criada sem que tenha algo oficial, digamos assim, tipo, anunciado ou que algum estudo científico em cima daquilo, né? Em alguns casos até tem algum tipo de estudo em cima e tal, mas geralmente é algo que não é muito aprofundado, né? Mas tem aquelas teorias, assim, não vou saber citar muitas aqui, mas tem algumas que elas têm alguns pontos que deixam uma pulga atrás da orelha de fato, né? Porque a grande maioria é um besteirol, mas tem algumas que tu fica, cara, eu não boto minha mão no fogo por, tipo assim, não acredito, mas também não desacredito, sabe? Tem um nível de teoria da conspiração em que ela beira a talvez até o mais fácil de acreditar, assim, sabe? Ou será que tu tá caindo no meio do grupinho que acredita, que nem nós falamos no início, sabe? Pode ser, sim. Mas tem algumas ali que, tem algumas coisas que acontecem no mundo que tu fica, pô, mas isso tá estranho, né? Só que tem que cuidar. O cara sempre tem que cuidar pra não cair nessa armadilha, digamos assim, né? Uhum. Cara, eu vindo nessa pegada, tem uma que eu já vi várias vezes e ela tem muitos pontos que realmente são, assim, não batem com a parada oficial, digamos assim, né? Que tem as teorias sobre o 11 de setembro, né?
Ah, de que, na real, foi algo arquitetado pelo próprio governo para justificar uma guerra ao terror na época, né? E também para justificar o crescimento na venda de armamento. Só que daí tu olha na época, o George Bush era o presidente, né? O George Bush, a família Bush, ela era, tipo, a detentora, a dona do maior comércio de armas dos Estados Unidos, né? Então daí, tipo, aí já começa uma parada. Aí, tipo, tem várias... Eu anotei aqui vários pontos, digamos assim, que eu vi ali que são, digamos assim, alguns argumentos que geralmente o pessoal que acredita nessa teoria utiliza, né? Tem vários, né? Por exemplo, o prédio 7. Ele era um prédio que nem foi atingido por avião nenhum e ele caiu, tá ligado? Era um prédio que tava do lado do World Trade Center lá, né? Então, tem coisas assim, tem tipo assim, os Estados Unidos era o país na época com a maior defesa aérea do mundo e eles ainda assim permitiram que 4 aviões com terroristas entrassem no território deles e atingissem as torres e também lá o Pentágono, né? E daí tem relatos também na época de bombeiros, de pessoas que moravam próximo de lá, de que ouviram explosões, né? Tipo, antes do desmoronamento dos prédios. Aí tem outras questões também que teve muita gente que vendeu as ações do World Trade Center poucos dias antes e também venderam ações referentes às companhias aéreas. E eram pessoas, tipo, grandes no mercado de ações de lá, tá ligado? Sim. Aí, tipo... Tem vários desses pontos, assim, né? Tipo, tem os passaportes intactos dos terroristas, eram os únicos passaportes que, tipo, estavam intactos, tá ligado? Depois das explosões e tudo. Pra culpar alguém, de certa forma, né? Exatamente. Então, tipo, tem várias paradas assim, tá ligado? E eu não sei se vocês já leram ou já viram alguma coisa a respeito dessas teorias referentes a 11 de setembro antes. Mas eu acho que, assim, cara... Tá ligado? É uma teoria da conspiração ainda, realmente, mas tem vários pontos que, tipo, deixam uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Eu já vi também várias coisas sobre isso, e eu já vi vídeos também explicando cada uma dessas explicações. Só que eu não lembro de todos agora pra poder falar, então... Mas, assim, mesmo assim, é uma coisa meio maluca, assim, que, é muita coincidência, ou é muita coisa pra acontecer pra dar isso, ou sei lá. E outra coisa, não tem como se duvidar, né? Disso ser verdade, porque vindo historicamente dos Estados Unidos, né? A gente sabe que já fizeram várias coisas não digo nesse nível, mas nessa mesma intenção de talvez provocar algo para ter um bem maior, um ganho maior, ou ter um controle populacional, um apoio político. Tem a teoria do ataque dos japoneses aos Estados Unidos na Segunda Guerra, né? Diz que também foi meio arquitetado para daí os Estados Unidos entrar na guerra de fato, sabe? E sair como herói. Enfim, tem várias coisas, né, nesse sentido. E sempre tem... Quando os Estados Unidos entram numa guerra, sempre tem uma teoria dizendo que eles deram algum jeito de entrar na guerra pra ir lá e tipo, pro povo apoiar essa entrada de alguma forma. Eles atacaram nós aqui, então agora o povo vai ter que nos apoiar. Aí o povo vai lá, apoia, obviamente... Porque atacaram o nosso país, porque eles são todos hiper mega patriotas, né? Então funciona. E aí eles têm o apoio pra ir pra guerra. E é um exemplo, né? E isso aí não cai. E eles têm o apoio da população mesmo, né? Exato. Nesse caso ali, depois do 11 de setembro, por exemplo, o inimigo principal, né? O vilão do mundo, depois daquilo ali, virou a Al-Qaeda, né? Virou Bin Laden, Al-Qaeda. A cara do Al-Qaeda era o Bin Laden. Sim, exatamente, né? Então, tu sabe que, tipo, existia desde antes disso, muita guerra lá no Oriente Médio por conta de petróleo, né? E eles, tendo um inimigo em comum que tá no Oriente Médio, contanto que logo depois do ataque do 11 de setembro, eles invadiram o Afeganistão e o Iraque, né? E a gente sabe que são alguns dos principais pontos onde tem petróleo e recursos energéticos, né? Então, eles foram só muito... aplicar a democracia, Dante, tu tá se equivocando. É verdade. No Vietnã também. Foram pacificar Venezuela, lá, né? eles só chegam e aplicam a democracia. Pois é.
Então tem várias paradas assim. E os Estados Unidos a gente sabe que não é o país mais limpo do mundo, né? Como o Moura já tava falando antes ali, eles já têm esse histórico de ser um país muito sujo, né? De tentar fazer coisas por baixo dos panos para tentar sair na vantagem, seja estrategicamente, seja economicamente ou militarmente, né? Então é um país que não dá para se duvidar de nada, né? Tipo, nesse caso eles teriam sacrificado algumas milhares de vidas do próprio povo para criar uma justificativa para continuar uma guerra. Não duvido. Não é de se duvidar. Pois é. E lembrando aqui, né, a gente vai trazer essas teorias, né? E daí vai ficar a cargo do público ele decidir se concorda ou não, ou até nos comentários debater, trazer um ponto que rebate algo que a gente falou e tal. A gente também aqui não tá afirmando nada, né? A gente tá trazendo essas teorias que a gente acha interessante, né? Mas é muito curioso, né? Esse modus operandi dos Estados Unidos, né? E a gente tem alguns exemplos na história também de governos, digamos assim, que fazem esse esquema, assim como Hitler fez, bombardeando um próprio quartel, um próprio hospital, se eu não me engano, pra botar a culpa nos judeus, né, e começar, que foi o estopim, digamos assim, né. Então tu vê que é uma tática de guerra que foi utilizada durante a história. Então também acho que isso reverbera de a gente entender por que a gente acredita que algo desse tipo possa ocorrer, né, não afirmando que sim ou que não, mas que isso possa ocorrer porque é uma tática usada, né, tipo assim, vou me dar, é que nem o cara, às vezes pelo menos uma tática de guerra que eu usava contra meu irmão quando eu era criança, ele me dava um soco muito fraco, só que eu sabia que eu ia apanhar, né, era 6 anos ali que eu, então eu chegava pra minha mãe e falava, ele me bateu muito mais forte. Ele quase quebrou meu maxilar com um soco. Minha mãe batia nele. Então, entendeu? Não foi... Basicamente, tu é os Estados Unidos ainda, Johnny. Exatamente, entendeu? Só que eu tinha minhas armas, eu tinha que saber brigar com elas, entendeu? Então, é assim que eu me defendia. Boa. Quando vê, cada um com suas armas. O que eu queria era paz e o que os Estados Unidos queria era petróleo, né? O que só mudou Tu tinha petróleo, né, Johnny? E tu tinha petróleo. Eu tinha petróleo, verdade. E o Marlon também tinha petróleo, que é o nome do gato dele, que era petróleo. É verdade. Não sei se você lembra. É verdade. Pois é, mas então é muito fácil, é muito fácil não, mas faz sentido essa teoria, pelo histórico do país, né, dos beleza lá, e também porque é uma tática já usada outras vezes, né, tipo assim... Dá o tapa, esconder a mão e diz que o outro que bateu, entendeu? Ah, foi ele ali, beleza. Então tu começou a briga, agora vai ter que te matar. E eu acho muito válido essa tua explicação, Johnny. E ao mesmo tempo fico triste, porque querendo ou não, às vezes a gente tem que explicar algumas coisas que na verdade deveriam ser um pouco óbvias na minha cabeça, né? Tipo, a gente não acredita nessas coisas, estamos só passando o que a gente... né? E querendo, hoje em dia é tudo tão assim, pô, tu tem que cuidar, porque senão é tudo meio extremista. Então assim, se alguém que está ouvindo se sentir ofendido de alguma forma, que eu acho que não é o caso, espero que não, mas assim, reveja seus conceitos de vida, né? Porque estamos falando aqui de teorias da conspiração, e se tu defende um país que não é o teu, se tu é putinha de um país que não é o teu, a ponto de meu, não fala do meu país, que meu país não sei o que, né? Sabe que tem as pessoas meio... Reveja seus conceitos também de vida, por favor. Não coloque a mão no fogo por nada nessas coisas, tá bom? Assim, só um conselho de vida aí. Pois é, o cara não é patriota nem com o próprio país, vai ser com o outro, né? Assim, ó, se tu fica putinho com teoria da conspiração, eu tenho inveja de ti, porque tua cabeça é com tão pouco problema que tu consegue se preocupar com teoria da conspiração. É verdade. E levar a sério. Pois é, né? Verdade. Tu tem uma vida que eu queria, campeão. Só pra dizer isso. Campeão. Assim, ó. Tu zerou o game. Zerou o game, né? Enfim. Mas assim, Duddy, acho que tu trouxe uma teoria que ela é muito válida e ela beira ao realismo, né? Esse que é o negócio dessa teoria aí. Esse que é o que pega. Essa é uma das teorias, assim, que mais deixa uma pulguinha atrás da orelha. Sabe? Aquela, pô, cara, isso é... Porque a gente tá 100% falando de ser humano e comportamento humano. Então, qualquer coisa é possível. Porque, cara, o ser humano... ele meio que é podre, né? Até meio por essência. Tem o questionamento filosófico, né? Se o ser humano ele nasce bom e a sociedade o corrompe, ou se ele nasce ruim, sabe? Vai se moldando, enfim. E corrompe o resto. Eu não sei, cara. Eu tenho alguns pensamentos, mas um deles que é fato, assim, cara, se tu deixar 2 crianças soltas no mundo e as 2 estão morrendo de fome e só tem ele, um vai matar o outro pra comer o outro. Entendeu? É questão de sobrevivência. Então, assim, ou se tu tá morrendo de sede e uma pessoa ali tem 1 litrinho de água e tu tá morrendo de sede e a pessoa não quer te dar água, tu mata a pessoa pra pegar aquela água. Entendeu? Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara?
Sim. Quando exige sobrevivência, o ser humano ele não tem. E às vezes nem precisa ser um ressalvas caso tão sociais. extremo pra alguém. Não. Nem precisa ser um caso tão extremo pra alguém fazer um absurdo com outra pessoa, com outra vida. Tá Vocês já ligado? ficaram com muita sede? Tipo, muita Já. sede. Já. Tu não quer só tomar um copo d'água, nem tu mata alguém pra tomar um copo d'água. Pois é, aí que tá. Eu achei engraçado, Gabriel, assim, tu apaga a pessoa e toma água, não, tu mata a pessoa. Pra tu já resolve o problema, herói. Então já acabou o problema, entendeu? Não, é que assim, eu imaginei uma pessoa que quer a água e a outra que não vai dar água. Entendi. Entendeu? E daí só vai dar água se ele morrer. Cara, Eu só acho por ser um cadáver. Eu fui pra um exemplo. Vai pegar água por cima do meu cadáver. Não, eu dei um exemplo extremo, né? Brincadeira. mas Aí, eu gostei. Johnny, se os ouvintes forem que nem você, aí dá problema. Eu tenho que dar aquela mensagem que eu dei antes de novo agora. Pô. Porque tu não explicou novamente em palavras muito mais macias pra eu poder entender, Gabriel, desse jeito. Tu tá todo macio, né, Johnny? Tá todo macio. Cara, ultimamente eu tenho visto tanto macio que eu tô ficando maciozinho, entendeu? Mas vamos lá, Duddy, tem mais um complemento à tua teoria ou vamos trazer outra? Não, cara, é basicamente isso aí mesmo. Eu acho que assim, ó, esse episódio vai ser um episódio que nós vamos abordar algumas teorias da conspiração, mas muito provavelmente as teorias que nós trouxermos aqui dariam um episódio completo cada uma, né? Sim, com certeza. Sim. Então, mais pra frente, se a galera quiser ouvir, a gente faz alguma coisa mais específica também, né? Exato. Uhum. Antes de a gente mudar de teoria, né? Eu tenho aquela que eu falei que não é teoria, né? Porque isso realmente aconteceu. Só que pra mim ela é tão, assim, estranha no quesito de que parece que que parece uma teoria de conspiração, que quando eu tava vendo sobre ela, cara, e eu até já tinha ouvido menções sobre ela antes, eu fiquei, cara, isso é muito filme de ficção científica, entendeu? E a gente tava falando dos Estados Unidos, então por isso que eu queria trazer ela agora, porque ela já aborda esse tema e como ele se comporta em guerra também, né? Como ele usa de todas as artimanhas possíveis, né? Ele e qualquer país em guerra, na verdade, né? Não é uma especificidade dele. Mas tem aquela... Você já ouviu falar da Operação Paperclip? Uhum. Ah, isso é fato, né, cara? Na Pois realidade. Ele é um fato, entendeu? Só que pra mim é um fato tão curioso que ele quase se enquadra como uma teoria de conspiração de tão foda que é, meu. Pra quem não sabe, né, a Operação Paperclip foi um movimento militar, digamos assim, dos Estados Unidos, no fim da Segunda Grande Guerra, que os Estados Unidos, então, digamos, importou mais de 1.000 cientistas alemães nazistas, né, pra dentro do seu próprio território pra ajudar no seu desenvolvimento de tecnologia, né, cara? E tu vê que era um negócio muito foda esse fim da Segunda Guerra, porque a gente tinha ali o fim da Segunda Guerra, e a gente já tinha o início da Guerra Fria ali, meio que ainda debaixo dos panos, né? Porque os Estados Unidos, ele queria muito fazer essa importação desses cientistas, porque ele sabia que a União Soviética também faria isso, né? Tanto que a União Soviética também ela fez com, acho que 2.000 cientistas, e mais de 2.000, se não me engano, e ela fez o que com muito das aparelhagens e materiais e maquinários que os cientistas estavam desenvolvendo, os cientistas alemães, entendeu? Porque é mais perto, né? Ali de poder fazer todo a logística de transporte da Alemanha para a União Soviética, né? Do que fazer o transporte da Alemanha para os Estados Unidos, né? No qual tinha que atravessar o Atlântico e tal. Então, eu tava lendo, eu já tinha ouvido falar sobre esse nome, né, e tal, mas nunca fui a fundo. Não que agora eu fui a fundo pra trazer aqui, né, mas eu dei uma pesquisada um pouco mais. Mas assim, cara, é algo tão filme de pós-guerra, ficção científica, teoria da conspiração, que tu fica... Que absurdo isso, cara. E daí esses 1.000 cientistas que os Estados Unidos importou, eles ajudaram na criação de diversas... Tanto que um dos generais, que era um dos coordenadores de pesquisa do partido nazista, ele foi importado, ele foi um dos cientistas coordenador do projeto que fez um dos foguetes que foi pra Lua, na missão Apollo 11, né? Então tu vê, cara, que como não tem nada limpo aí, entendeu? Tipo assim, como não funciona esse mundo. Por isso que dá muito pano pra manga pra gente acreditar nessas teorias ou desenvolver elas. Porque tem muitos pontos que não foi passado pra nós, e mesmo os que foram se tornam, assim,
Cara, que absurdo isso, velho. Que loucura isso, imagina. E esses 1000 cientistas, eles ganharam quase que uma anistia, digamos assim, porque eles foram... Sim, ganharam. Eles foram reintegrados, né? Muitos mudaram de nome e tal, porque, imagina, se ele, ou no pós-guerra, voltar pra sociedade americana, onde os Estados Unidos tinha criado não, existia, né? Toda a questão de... O ódio ao nazismo e tudo mais. É, né? Exato. E daí, esse largar esses, beleza, tu e tua família fica aqui agora e teus filhos vão na escola, vão falar alemão e dizer que o nome, e vão falar que o nome deles é em alemão. Na hora iam se ligar, entendeu? Então teve toda uma aparelhagem do governo dando suporte para esses cientistas e para as famílias deles, para poder eles se desenvolver no país, né, cara? Então, assim, ó, não é é meio fugindo do tema, assim, não é uma teoria da conspiração, mas é algo tão bizarro que parece, quase entendeu? É que isso aí, que é isso. Eu posso estar falando merda, mas pelo que eu sei, nos Estados Unidos tem aquelas coisas de confidencialidade de documentos, né? Que depois de tantos anos eles liberam ao público coisas do passado, né? Até, acho que pouco tempo atrás saiu coisas do JFK, da morte do JFK, né? Enfim, mas essa operação Paperclip, que é clips de papel, né, basicamente, saiu há não há muito tempo documentos meio que comprovando essa vinda de cientistas que até então acho que era meio que uma teoria da conspiração, sabe? Não era intrinsecamente sabido na sociedade, como hoje em dia é, né? Se tu pesquisar, tu vai ter alguns comprovamentos sobre isso. E é muito louco, né? Como é a história da humanidade, assim. Eu acho, por muito podre que ela seja, em vários aspectos ela é muito intrigante, né? Por exemplo, cara, acabou a Segunda Guerra Mundial ali, deram fim na Segunda Guerra Mundial, automaticamente já começou a Guerra Fria. Entendeu? Quando... Sim. No final, ali na metade do final da Segunda Guerra já estava se encaminhando para uma Guerra Fria, já era sabido que as próximas duas potências, que era a Rússia e Estados Unidos, a União Soviética, na verdade, e os Estados Unidos, eles estariam em questão de, assim, acirrado, assim, pra ver quem era o lado certo do mundo, né? A potência mundial, né? Quem seria Qual que era o lado político, tecnológico, filosófico, populacional, de sociedade, assim, qual que era o lado correto, porque era muito uma briga para quem estava correto, né? Mais isso, né, nesse sentido. E aí, cara, eles pegaram os caras e automaticamente começou a Guerra Fria. E automaticamente já foi uma guerra, assim, tecnológica, né? Pra ver quem ia à Lua primeiro. Isso se tornou um motivo de ver quem era... Quem ganharia a guerra é basicamente quem tinha mais poder bélico e quem ia pra Lua. Foi esse o motivo. Além de vários outros, né? Mas o principal, né? Antes disso ainda teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Eu acho Sim, mas foi no final da Segunda Guerra, né? Sim, mas ali eu acho que foi um dos pontos importantes pro início da Guerra Fria, sabe? Porque foi os ali foi o estopim, fez isso né? como forma de mostrar o poder bélico deles, o poder nuclear deles, né? E eu acho que é muito complicado, cara. Como vocês comentaram, é algo que começou bem antes. E a gente sabe que os países, os governos, essa parada que a gente tem essa visão de, não, porque eles venceram os nazistas por uma questão ética e tudo mais. Cara, talvez existissem pessoas que estavam ali no governo por uma questão ética, lutando contra os nazistas, mas na maior parte das vezes, meu filho, é por simples e puro interesse, tipo, econômico, tá ligado? Por exemplo, os Estados Unidos só entrou na guerra porque eles sabiam que eles iam conseguir vender muito armamento e iam conseguir ter muito retorno econômico, tá ligado? Não e é porque é a paz do mundo, né? Exato, foda-se, tá ligado? Os países não estão se importando com isso. E outra que a guerra não era no território deles, então eles, de qualquer muito forma, fácil eles daí, só né? iam estar ganhando, tá ligado? Então, exato. é bem complexo essa parada aí, velho. É verdade. Mas eu queria fazer essa Paperclip só porque fazia link que a gente tava nos Estados Unidos, né? Mas era esse, cara. Ela é real, mas é tão bizarra que o cara confunde quase com uma teoria de conspiração. Eu também acho. Isso é verdade. É que nem eu falei, eu acho que ela era considerada ela até já pouco foi, tempo, né? ela era uma conspiração e tal. Mas vamos trazer algo Agora mais deixa de doido? ser, né? Vamos trazer algo mais doido agora? Bora. A gente trouxe coisas muito pé no chão, muito pé no chão. A gente podia dividir o episódio em teorias pé no chão, conspiração, e teorias maluquinhas da conspiração. Mas, cara, eu vou trazer uma aqui que é famosíssima, né? A gente até falou do homem foi à lua e tal, e também existe a teoria de que o homem não foi à lua. Não é essa que eu quero trazer, porque, né, não tenho paciência pra falar sobre isso. A gente pode trazer em outro episódio. Mas tem a teoria da Terra plana, que é uma loucura, né? Que, cara, eu acho que a teoria da Terra plana, não sei se a gente vai abordar muito, mas vamos falar.
Acho que tem que ser falado no episódio de Teoria da Conspiração, tem que ser falado, pelo menos citada a teoria da Terra plana. Que ela é uma coisa que ela voltou à tona há tempos atrás, né? Porque há muito tempo ela era já meio que, pô, isso é maluquice, tá ligado? E de uns tempos pra cá parece que ela voltou com uma força, assim. E aí entra uma coisa assim, cara, por mais que a gente prove que a Terra não é plana, e sim ela tem um formato geodésico que fala, né? Sim. O formato não é nem redondo, eu não sei se né? é geodésico, mas é uma parada assim que chama. Não é redondo, né? Mas ele tem um formato meio geodésico, se eu não me engano. Acho que esse é o nome. Posso estar falando errado aqui. As teorias, isso vale pra várias teorias, né? Nesse nível. Por mais que a gente prove que, pô, a Terra não é plana. A Terra, ela é geodésica, ela é redonda, enfim. Ela é esférica, enfim. Os conspiracionistas, eles sempre vão criar teorias em cima das provas. Dizendo que, foi burlada essa prova. Essa imagem aqui, na verdade, foi feita em Photoshop. Mas, na realidade, isso aqui é uma manipulação do governo. Sabe? É sempre uma contra-argumentação pra debater alguma prova. E daí, cara, tem várias vezes que os caras fizeram, por exemplo, testes, por exemplo, com laser, né? Uhum. Porque se o laser batesse lá, eles fizeram de um ponto e uma distância X que daria pra ver que a Terra já faria uma curva, né? Uma certa curva. Sim. Então, se tu botasse o laser num ponto e lá no outro, o cara tava lá do outro lado, com uma câmera, né? Se tu conseguisse ver o laser, eles estavam na mesma altura, né? Mesma altura. E daí ele ligou o laser e o laser deveria pegar reto na câmera, entendeu? Aí isso seria uma prova de que a Terra é plana, porque aí não teria aquela curvatura, porque naquela distância que eles estavam, a Terra já deveria ter sido uma certa curva, né? Pelo menos alguns graus, né? E aí os caras fizeram e não apareceu nada do laser na câmera. Daí o cara pede assim, tá, levanta um pouco a câmera dele, levanta um pouco a câmera assim, e daí eu pego o laser certinho. Então isso prova que, tipo, tava curvado um pouco, sabe? Porque tava mais pra baixo a câmera, ou o laser. Não, enfim. Enfim, um exemplo disso, só que sempre tem alguém que, não, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá. Tipo, tem alguns que até tentam utilizar o método científico pra tentar provar, né? E tal, né? Isso daí que tu comentou é um exemplo, né? Ou, tipo, mas aí é uma loucura, né, meu? Porque, cara, pra mim é um bagulho que é inconcebível, sabe? Tipo, as pessoas, cara, Erastótenes, um cara que viveu 250 anos antes de Jesus Cristo, ele já conseguiu calcular a circunferência na Terra. E ele errou por tipo 4 mil quilômetros, tá ligado? A Terra tem 44 mil quilômetros. E ele errou por pouquíssimo, assim. E daí, tipo, hoje em dia ter gente que acredita nisso, sabe, velho? É um bagulho absurdo, assim. É que é aquilo, né, bizarro, cara? As pessoas, eu acho que é muito válido o questionamento. Isso eu acho que tem que acontecer. Eu acho que também é errado tu simplesmente nascer, tu aprender as coisas que são te passadas, tipo, são te passado umas coisas já pré-estabelecidas, tu só aceita e vai recebendo aquilo, e tu simplesmente às vezes não questiona. Eu acho que também é errado, eu acho que tu pode questionar. Pô, mas será que a Terra é mesmo redonda? Será que o homem foi mesmo à Lua? Só que daí, ao invés de tu pesquisar sobre, pra ver, mas pesquisar a fundo, eu digo, e descobrir realmente se isso aconteceu, de forma comprovada ou não, tu vai pro lado mais fácil, com explicações mais rasas e empíricas, que é a palavra que os terraplanistas adoram, né? O empírico. Porque eu só acredito numa coisa se eu estou vendo ele acontecer na minha frente. Essa é a maior... Você vai ver os terraplanistas falando empírico. Acho que foram eles que criaram essas palavras aí. Mas enfim. Daí tu começa a questionar as coisas, só que daí tu vai pra umas respostas mais rasas e que explicam as coisas de formas mais simples. Porque essas teorias, o que elas fazem? Elas explicam as coisas que tu vê no dia a dia de forma simplificada. E é mais aceitável, é mais tranquilo aceitar aquilo. Porque se tu vai pegar como é a vida, como ela é de fato, ela é muito mais complexa do que isso. E aí até é meio difícil da pessoa entender. Talvez por isso ela tenha um pouco uma retrava, né? Tipo, não, daí ela tem a falsa sensação de que ela é super inteligente porque ela tá pertencendo a um grupo, que ela tem um conhecimento diferente dos demais, né? Só que na verdade são coisas simples, cara. Não tem nada de complexo nas teorias da conspiração, tá ligado? É uma forma muito simples de explicar as coisas, quando na verdade é tudo muito complexo, entende? Até tu pegar uma folha de uma árvore, tu vai analisar uma folha de uma árvore, cara, e tu vai analisar geneticamente a folha daquela árvore, cara, tu vai ver uma complexidade gigante, tem um universo numa folha de uma árvore. Entende o que eu quero dizer? O mundo, das coisas são muito mais complexas do que elas realmente são, e os caras simplificam tudo. Exato. É porque tem muitas coisas da física, das leis, da natureza mesmo, que realmente elas não são táteis, né? Elas, digamos assim, elas estão muito fora
do nosso dia a dia, da realidade que a gente tá acostumado, da forma como a gente tá acostumado, tá ligado? Porque se tu, cara, por exemplo, se tu for estudar a fundo, sei lá, física quântica, astrofísica, tipo, várias paradas, assim, tu vê que tem um monte de coisa que é difícil até pros cientistas compreender direito, tá ligado? Então imagina pro cidadão comum, o cara que tá, sabe, teve só aquele conhecimento básico e tal, e às vezes chega uma informação mais complexa pra pessoa e ela fica, tipo, ela interpreta da forma que ela quiser, tá ligado? Porque ela não entendeu aquilo já, entendeu? Já na base. E também não torna muito acessível algumas coisas, né? Também tem esse ponto, não. né? Porque tem essa parada, né? Tipo, que a ciência, ela não tenta explicar a natureza pro leigo, né? A ciência, ela tá cagando pro leigo. Ela tá lá só pra tentar descobrir como a natureza realmente funciona, independente se aquilo faz sentido ou não, né? Ou não, é não só tem tu pegar a teoria lá por exemplo, do gato de Schrödinger, né? Que diz que... diz que não, né? E realmente, em observações, quando tu observa um grupo de partículas, elas agem como partículas. Se tu não observa, elas agem como onda. E daí tu fica... É louco isso, né? Que porra, sabe, velho? Como assim? Por que Já isso? não entendi, mas entendi, é maluco. Só por eu estar observando, a parada muda... Tu afeta a parada, É bizarro, né, meu? É bizarro. Então, tipo, quando entra em física quântica, meu amigo, é uma loucura. Essa fala do Dudge aí só comprova que Toy Story é um filme real. E quando tu observa, eles estão de um jeito, quando não observa, eles estão... É verdade. É verdade. O Michael Jorge, que é o Stormtrooper que eu tenho aqui, o Michael Jorge, ele tá parado. Mas se eu não observar, ele já 2 vezes apontou a arma pra mim. Eu já vi... Johnny, eu não queria dizer nada, mas eu vou dizer uma vez. Nós tava gravando podcast e tu deixou a câmera ligada, voltada pra tua cama. E aí eu fiquei observando, né? Porque eu sou um cara que gosta de cuidar dos meus amigos. Cacoete visual, né? Eu tô acostumado a apontar pra minha cama. Tu ficar observando. E aí tu foi dormir, e aí o Stormtrooper foi lá e te arregaçou. É o quê? Só que como o tiquinho dele é tão pequenininho, tu nem acordou, entendeu? Mas ele tava numa festa louco. Cara, o Stormtrooper tava... eu vi, meu. Não, eu tava um pouco assado quando eu acordei, acho que foi isso. Cara, pode crer. Era só uma assadinha, assim, se alguém tivesse passado uma lixinha. Duddy, o quão errado foi essa frase, Duddy, agora? Quando eu era criança já começou errado. Não, pô. Quando eu era criança, eu tive o brinquedo do Buzz Lightyear, né? 2 vezes. Porque uma vez eu perdi ele. Eu perdi e na minha cabeça eu jurava que ele tinha, tipo, cara, com certeza ele quando eu não tava olhando, ele fugiu de mim, tá ligado? E daí eu ganhei mais uma. E daí esse segundo eu lembro que ele vinha com uma arminha assim, ó, que tu engatava na mão dele. E daí tu apertava um botão, ela saiu uma luzinha. E daí eu lembro que uma vez eu perdi essa arminha dele também, tá ligado? E daí eu pensei, cara, ele deve ter escondido essa arma em algum lugar, tá ligado, cara? Na minha cabeça fazia todo sentido, assim, muito bom. Duddy parecia esquizofrenia dentro do quarto lá conversando. Não, pô, recém tinha assistido Toy Story, né, velho? Eu criei uma teoria da conspiração agora. Na verdade, Toy Story foi inspirado 100% em Chuck, o boneco assassino. Não é mesmo? Olha ele só, foi o primeiro brinquedo que fazia as coisas assim quando ninguém tava vendo. Só que dele se revoltou e começou Chuck a fazer só tudo. E daí começou a fazer ritual. quando elas estavam vendo também. Aí foda-se. Mas vamos lá, tava guris. falando mesmo, velho? Da Terra plana. A gente acabou Cara. não explicando o que seria a Terra plana, né, cara? A gente só começou a falar mal, né? Pois é que tem várias, né? Tem uma que a Terra, ela tá em cima de um casco da tartaruga. Tem uma que ela o Polo Norte e o Polo Sul, eles são as bordas da Terra plana, né? Aqui diz que a Terra plana, a Antártida, ela seria uma enorme parede de gelo, né? Que cercaria a Terra. A então, borda. A borda, imagina um prato, né? Então é plano mesmo. E aí tem um domo geodésico, né? Em cima, e a Terra plana ela sempre tá subindo, né? Ela não para de subir. Isso seria a gravidade. Tipo, ela tá subindo como se fosse num elevador, sabe? Isso seria o que mantém nós dentro desse domo geodésico aí. E aí tem as paredes de gelo, enfim, e o Sol e a Lua estão todos dentro desse domo, né? Isso que é uma coisa louca, né? Como é que... Daí eu não sei, eu não quero nem que me expliquem isso.
Mas como o Sol está dentro do domo, eu não consigo nem falar sério, né? Como é que fica de noite daí, né, cara? Se a Terra é plana e ele tá dentro do domo. Não, meu. Tipo, é uma... Não, mas aí tu tá se esquecendo. Ou ele apaga, ele turn on, turn off. Não, lá na Antártica. Lá na Antártica tem um interruptor gigante. Que daí vem de indústria e ele puxa pra baixo. Que o Papai Noel aperta lá, né? Ai, meu pai. Agora tá mudando, tem um aplicativo agora. Que é Home Manager, que o pessoal tá ocupando muito aí. Que agora de automação. De automação pra tu mexer na casa, que agora o governo dos Estados Unidos, a NASA tem, que daí ela controla pelo aplicativo do celular, meu. Boa. Entendi. Boa. Instalaram a Alexa lá, então. Alexa, é. Isso. Ainda não. Turn on the sun. Turn off. Mas aí, cara, e aí essa doideira aí. Enfim, a gente mais discutiu o porquê que as pessoas acreditam nisso do que o que é a teoria, né? Mas aí eu acho que dá pra falar brevemente de outra teoria que meio que se encaixa nessa, que na verdade a Terra é oca, né? Daí tem outra camada social do mundo que acredita que a Terra é oca. E que na verdade existem seres inteligentes, que é os Anunnaki, né? Acho que é os Anunnaki, eu não sei agora. Nanecos. Ou os Anunnaki. Os Ananecos, que na verdade eles vivem dentro da Terra Oca, onde lá existem dinossauros ainda, existem mamutes, existem esses seres mega inteligentes, né? E o núcleo da Terra seria o Sol lá dentro, né? E nós vivemos apenas na casca da Terra. O Gabriel acabou de, então, explicar a minha teoria do Alec, agora. E as entradas pra essa civilização secreta que vive lá dentro é pelos polos, né? É uma loucura, né? Eu tava vendo aqui que tem uma teoria que, né, dentro ali da Terra Oca, que lá existiu uma própria civilização, com as próprias culturas e mitologias, só que até hoje vivem titãs na Terra Oca, tá ligado? Que é o Godzilla. Vai ter... seria algo assim, tá ligado? Tipo, Sim. o Godzilla, o King Kong, sei lá. Não, mas os filmes eu acho que eles... deve ter... É baseado nessa teoria da Terra Oca. Pois é. Né? Que vem esses seres primitivos. Só pra voltar da Terra plana ali, uma coisa... O Gabriel falou, é bom que o ser humano ele seja questionador, né? Porque ele é apresentado na escola, a gente é apresentado a várias teorias e noções científicas, né? Mas eu acho que é importante que a galera... principalmente a galera mais nova, agora influenciada pela internet, e os mais idosos também, que eles ouvem o discurso de preciso adquirir pensamento crítico. Beleza, isso é ótimo, tu ter pensamento crítico. Mas tu tem que ser inteligente o suficiente para entender que quando um conteúdo chegou ao âmbito escolar, é porque geralmente ele passou por uma aprovação e passou por uma análise, entendeu? Então aquilo provavelmente, quando algo está escrito num livro de história, é porque aquilo ele é embasado em cima de documentos históricos, em cima de artefatos, em cima de comprovações que aquilo realmente aconteceu, entendeu? Sim, assim como quando tu aprende física, química, aquilo foi através de experimentos, aquilo foi comprovado. Por isso que aquela teoria é relevante o suficiente para tu aprender isso na escola. Claro. Então o que eu noto é que a galera ela não se preocupa em tipo, ok, recebi e li um artigo científico, eles não leram artigo científico, recebi essa informação, aonde estão os fatos que comprovam essa informação? Beleza, provavelmente ele foi na escola e aprendeu na escola, ele consegue ter acesso a esses fatos e entender o contexto geral daquela informação que chegou pra ele. Agora o que os caras fazem? Recebi uma informação, pesquisar uma teoria que combate essa informação que eu recebi, sem nem ter pesquisado as fontes que essa primeira informação foi passada pra ele. Qualquer idiota, fanático, lunático da internet vai escrever um artigo que ele tirou com as vozes da minha cabeça de referência e escrever rebatendo aquilo, entendeu? E daí o boca abertinha lá, que não entendeu o que significa pensamento crítico, vai lá, olha, aqui ó, peguei meu professor, vagabundo, toma. Sabia, ó, 5 anos de faculdade, mais 4 anos de mestrado e doutorado pra me enganar na 8ª série. Peguei mal sabe. Cara, o que passa na cabeça de um verminho desse? Se eu tenho um filho ali, ele que o próprio estudo científico ali, ele é baseado no pensamento crítico também, né? Se não existisse pensamento crítico, não existiria ciência. Ele foi passado por um pensamento crítico a partir de aprovações de diversos cientistas e diversos meios de avaliação para poder falar, não, realmente essa teoria aqui se comprova como verdadeira. Ou no caso, ela é a que faz maior sentido hoje em dia com as ferramentas e provas que a gente tem até hoje. Entendeu? Sim. Daí o deficiente lá não consegue entender isso.
Daí ele vai lá, ele acha que o gurizinho lá, a menininha lá na 7ª ou 8ª série, que vê uns vídeos de uns bostinhos na internet lá, olha aquilo e fala assim, peguei meu professor, aquele comunista, né? Me enganando da história, né? Ou me enganando de tal coisa. Cara, eu sou contra a violência entre bater em criança, eu acho que não só piora a cabeça da criança. Mas eu tenho minhas dúvidas, meu filho chega dizendo que o professor dele tá mentindo se eu não espanco ele, entendeu? Porque é mais uma raiva contra mim mesmo que eu falei na educação do meu filho, entendeu? Pra mim, depende da criança, né? Mas aí é outra conversa que eu não quero me aprofundar agora. Na verdade é mais fundo do que a gente imagina, né? Pois também tem outra questão, né? O que eu falei é pra pessoa questionar e buscar, que nem o Johnny falou, buscar conhecer a verdade sobre aquilo, né? E não, tipo, achar respostas rasas pra aqueles questionamentos. Assim, a gente sabe que, tipo, por exemplo, na escola pública, o que é ensinado, por exemplo, de física é a física, por exemplo, a base da gravitação. Eles ensinam a gravitação de Newton, que ela já é uma teoria que já é ultrapassada, né? A relatividade, tipo, substituiu ela. Porém, na escola, geralmente demora, né? Demora vários anos para ser atualizadas, né? Eu ia falar esse ponto também. Só que, no momento que tu vê, beleza, estão me ensinando aqui a gravitação de Newton na escola, por exemplo, né? E daí tu vê que é algo ultrapassado, que já existe 200, 300 anos, e já foi, digamos assim, não digo desbancada, mas ela foi atualizada, né? Com a relatividade há aproximadamente uns 100 anos, tu vai lá e, tipo, pesquisa a respeito, tipo, que nem eu lembro que eu sempre fui bastante curioso, eu sempre tive bastante esse senso crítico, assim, tá ligado? Contanto que uma das paradas que eu mais curto é a própria física mesmo, né, mano? Eu tô toda hora lendo e tal sobre isso. Sim. Mas é uma parada que não é todo mundo que vai ter, obviamente, né? Essa curiosidade de realmente estudar e se aprofundar e se atualizar sobre algo, né? Mas, tipo, cara, vê que tem algo que tu acha que é ultrapassado, vai lá e pesquisa sobre, tipo, artigos novos sobre tal. É que às vezes nem sabem onde pesquisar, né? Porque às vezes a base não foi passada nem pra saber onde pesquisar, daí é mais fácil tu pesquisar no teu TikTok, porque eu sei que hoje em dia as gerações mais novas, elas pesquisam as coisas no TikTok. Você sabia disso? Exato, cara, é bizarro, sim. Bizarro, mas nem isso, só mais nova, tem Como gente assim, da velho? nossa geração que pesquisa faz no isso, TikTok velho. as coisas. É o novo Google da galera. Eu não Tem gente da nossa geração que faz isso. Então eu não faço nem ideia como é que pesquisa isso em vídeo, cara. Pois é, eu também não. Mas enfim, eu queria dizer assim, cara, é foda também porque o nosso sistema educacional ele é muito ultrapassado, né? Sim. E aí isso dá argumento pra quem pensa dessa forma, né? Porque pra quem pensa meio Pois é, isso que eu falei das Por isso que eu digo, eu acho que nunca é 8 ou 80, né? Mas às vezes tem que ser 8 ou 80, mas nunca é 8 ou 80, né? E o problema disso é muito mais embaixo do que a gente tá falando aqui, né? E aí envolve questões políticas, sociais, enfim. Porque assim, o Brasil, só um breve, o Brasil ele é um país que ele investe bastante em educação. Ele tem bastante dinheiro investido em educação. Isso ele tá até, acho que acima da média do ranking lá mundial de investimento em educação. Só que ele investe errado. Ele usa a maior parte da renda para o ensino superior, ao invés de ser para o ensino de base. E aí tu cria um monte de pessoas que e eu e o Johnny somos a prova disso, que chegam lá na faculdade, que veio de escola pública, com bastante dificuldade em alguns assuntos. Básicos. E no ensino às vezes coisas básicas. Isso. E no ensino superior, o ensino ele é bom normalmente, pelo menos na nossa faculdade foi bom, porque tem mais investimento. A distribuição da renda, que nem eu falei, tem investimento, só a distribuição da renda ela é equivocada. Então, se ele fosse redistribuído de forma mais inteligente, isso é comprovado, né? O ponto mais importante da educação deveria ser na base, né? E daí, consequentemente, tu vai distribuindo pro restante dos outros nichos, né? Só que aqui no Brasil a gente inverte tudo isso. Por isso que... Mas é só tu olhar no Brasil a quantidade de analfabeto funcional, cara. É um dos países que tem... Cara, a taxa é altíssima, assim, ao percentual da população. Mas olha o quão atrasado e defasado é o nosso plano de ensino, cara, na escola pública, sabe? O jeito que ensinam as coisas, isso não tem nada a ver com os professores, né? Porque eles são passados de que eles têm que ensinar dessa forma, entendeu? Eles são sintomas, não são doenças. E outra coisa que... exato. Para bater lá na causa da doença, eu diria que seria essa redistribuição... Nem mais investimento em educação, essa redistribuição do investimento da educação. Também, na forma. Uma reforma.
no como é ensinado. Daí tu vai lá na escola pública, por exemplo, que daí particular é outra coisa, porque a escola particular ela consegue fazer de um jeito diferente, né? Porque ela, enfim, tem os meios, ela não depende de um dinheiro do governo. E pra tu ganhar um dinheiro do governo tem um score lá que tem que bater, tem que ter um nível mínimo de aprovação de alunos. E isso faz com que os professores vão chutando os alunos pra frente, pra não rodar. Cara, Porque se eles rodar... absurdo, né, velho? Se eles rodar os alunos, eles não ganham investimento, a escola não ganha um investimento suficiente, né? Pra continuar viva, basicamente. Então tu vê um monte de mongoloide sendo passado pra frente, chutado pra frente. Aí tu chega lá na faculdade, isso se fizer faculdade, né? Isso se terminar, se tiver condições de terminar a escola. Chega lá na faculdade, uns mentecapto, entendeu? Que não consegue acompanhar as aulas, que fica perdido, aí desiste da faculdade, ou se ainda conseguem se formar. E aí tu vê os profissionais hoje em dia como são, né? Enfim, é um erro que começa lá pra infância, que ela perdura na nossa sociedade hoje. Os adultos, né? Quem tá tocando a sociedade hoje é os jovens adultos. Tipo, sei lá, de 20 a 40 anos, não sei qual que é essa faixa etária aí, mas a população que trabalha, né? Basicamente. Exato, e quando eu falei do pensamento crítico ali, é justamente porque eu entendo, a minha questão é, o jovem ali, quando ele vê aqueles vídeos da galera rebatendo professores e tal, que até às vezes são mal instruídos por conta de estar num sistema desgraçado também, rebatendo professores e tal, e a galera pensa, peguei meu professor, cara. Entendo? Que nem o Duddy falou da teoria que é passada pro estudante comum e ela tá atrasada, entendeu? Só que a minha questão é, esse jovem que olha esses vídeos e pensa, a escola não serve pra nada, né? Que agora virou moda falar que escola é como se... É outra conversa, mas virou modinha falar agora que estudar não é... Quem faz faculdade é louco. Isso é só um discursinho bem... Que tem outros aspectos aí que eu não vou entrar. Mas o jovem, essa pessoa, ele não nem dá o trabalho de entender, esse conteúdo específico que eu tô me passando, ele não tá atualizado. Por que ele não tá atualizado? O que é de atualizado que tem hoje? Qual que foi o estudo que avançou nesse segmento? Ele não tem... Isso é o pensamento crítico, entendeu? Tu pegar esse conteúdo que foi passado e tu estudar ele e ver, tem esse. E daí tu chegar pro professor e debater com ele. Debater não no sentido de discussão, porque hoje debate virou sentido quem que vai dar aquele drop the mic mais forte, né? E discussão não é isso, discussão é tu discutir ideias, né? Debater, então, né? Isso, debater os argumentos. Exato, assim. Fala eu li isso e vi que tem essa teoria. Deu o professor mesmo, porque ele vai estar mais no meio, ele pode até continuar, né? Não, verdade, a gente tem essa aqui, mas a nossa cartilha ali de ensino tem esse conteúdo agora e tal, entendeu? É isso que pra mim é o pensamento crítico, entendeu? Justamente o que o Dante estava comentando. Só que eu acho que teve uma banalização do que é crítico. O pensamento crítico é logo ser contrário àquilo que estão me dizendo, entendeu? E não é assim. É tu entender da onde tá vindo as fontes do que estão te dizendo e tu ter um cérebro pensante autônomo que tu consegue... Cérebro. O cérebro pensante autônomo que tu vai conseguir desenvolver, entendeu? Beleza, isso daqui faz sentido pra mim ou não. E não é... Não tu... Não, eu vi um vídeo que diz que isso não é verdade. Por quê? Não, o cara me falou lá, ele tinha uma oratória muito boa. E ele falou que não era verdade. Que uma poder de parada convencimento, também né? Uma das coisas que poderia ter é justamente ensinar, tipo, a pessoa entender o que é o pensamento crítico. Ela entender, por exemplo, o que faz, quais as bases de, por exemplo, do método científico, por exemplo, né? Que é a observação, o teste, a criação, enfim, né? Tem todas as bases ali, só que tem coisas que são tão básicas que a gente... Até isso a gente não aprende, tá ligado? Que, por exemplo, a gente aprende o que foi descoberto, né? A gente aprende o que foi desenvolvido por outras pessoas anos atrás. Mas a gente não aprende como essas pessoas descobriram isso, tá ligado? É esse o ponto que eu acho que às vezes seria interessante a gente ter mais também no nosso ensino, na até base replicar, ensino, né? também. Poderíamos replicar algumas coisas só pra... Exato, que são mais véio. simples, de formas mais simples. Mas uma coisa que a escola não ensina, que eu acho que poderia ser o principal, eles não nos ensinam como nós aprendemos coisas novas. Tipo, tu não ensina exatamente. como que tu aprende por conta algo. Pô, qual é que é o passo a passo mais interessante, talvez pro meu perfil, né? Porque aí entra... É bem complexo isso, né? Também é tipo... É difícil tu exigir essas coisas, porque algumas coisas são bem individuais, né? Mas enfim, tu ensinar... eu sou um cara mais visual, ou o áudio me pega mais, a leitura me pega mais, enfim. Daí vai muito de perfil. Mas como é que eu aprendo?
uma coisa nova. Alguém já ensinou isso pra vocês? Wesley? Como tu faz pra aprender? Mas aí tu vai por conta, né? Mas é difícil, tipo, isso talvez seria o principal pra tu até instigar. Porque às vezes as pessoas não querem aprender coisas mais complexas também porque elas não sabem como aprender aquilo, né? Isso é foda. Não tem essa motivação, né, de querer aprender também. Na escola é falado pra ti, viu, tem que estudar tal coisa. E como é que tu estuda? Hoje adulto, beleza, alguém fala. E como é que eu vou estudar? Eu chego em casa e fico lendo, repetindo, tipo... Tem que estudar tal coisa, beleza? A escola ensina tu a decorar as coisas, né? Basicamente. Tipo, decorar, até tu decorar. Essa parada, assim. Isso que era uma parada que eu odiava. Por isso que eu odiava tanto história na escola, velho. Hoje em dia eu curto pra caralho, mas na época eu odiava. Porque era só decorar, tá ligado? Não era aquela parada de pensar, a data, o número romano. Pô, velho, vai tomar no cu, mano. Tipo, o interessante seria, por exemplo, o professor instigar, não querendo ensinar o professor a ensinar, né? Tipo, eu acho que os professores fazem um trampo foda, só que o que a gente tá comentando é que é justamente o sistema de ensino como um todo tá zoado, né? Por exemplo, falando de história, o interessante seria, tipo, beleza, aconteceu tal evento histórico. Aí, tipo, a gente começar a pensar, a quebrar aquilo de forma lógica pra entender o porquê que aconteceu, como foi desenrolado e por que foi desenrolado daquela forma, entendeu? Que é o que a gente não faz. A gente aprende a decorar, basicamente, assim. Na maior parte dos casos, obviamente. Deve ter exceções, óbvio, né? Mas o que eu lembro de história na escola era decoreba. E eu odiava, velho. Odiava, tá ligado? Contanto que eu quase rodei várias vezes em história, assim. Cara, eu pra mim... Por ódio puro. Teve coisas que, por exemplo, eu fui aprender a estudar e a entender qual a forma que eu consigo absorver o conhecimento melhor na faculdade, meu. Quando eu descobri que eu preciso ver um conteúdo e preciso explicar aquele conteúdo para alguém ou explicar para mim mesmo, talvez usando algum slide, alguma coisa, uma apresentação. Essa é a forma que eu aprendo melhor. Por isso que eu gostava tanto de história e geografia, eu ia bem. Porque eu estudava como se estivesse contando uma história pra alguém. Então eu pegava aquilo rápido. Rápido, modo dizer, né? Mas tipo, eu tinha que estudar bastante aquilo, mas eu pegava aquilo. Só que eu não sabia o porquê. E por que quando eu ia fazer um cálculo, algumas coisas me lembravam e outras não. Entendeu? Ou tipo, outras matérias que eu não tinha tanta vontade, eu ia muito mal também. Sendo que relativamente o tempo de estudo foi o mesmo. Mesmo ele sendo muito curto, né? Então, eu fui, por exemplo, eu nunca vou me esquecer, pra mim, o exemplo máximo disso, assim, ó, a experiência máxima, teve um trabalho na faculdade, uma matéria muito teórica, né, que é a teoria do restauro, que tem essa matéria na faculdade de arquitetura. E daí eu peguei e tinha um trabalho sobre Madrid. E eu tive que estudar Madrid, o centro dela, como foi feito a parte do urbanismo dela e como ela foi evoluindo durante o tempo e tal. Eu estudei muito aquele, porque era um trabalho que levaria bastante nota e eu gostei muito do assunto, né? E eu comecei a estudar muito, eu apresentei várias vezes pra mim mesmo, eu tinha que fazer pesquisas, daí eu via documentário, e daí eu anotava, depois eu botava na apresentação, tentava falar aquilo que o documentário tava falando, nas minhas palavras, daí outra parte de algum artigo que eu tinha lido, e eu decorei as principais ruas de Madrid. Tanto que se eu ficar perdido hoje em Madrid, eu sei, se eu estiver no centro, eu não fico perdido. Porque eu sei em qual rua dá em qual praça, entendeu? Caralho. Ficou marcado, né? Tipo, eu estudei bastante, mas foi um conhecimento que entrou tanto na minha cabeça que ficou marcado. Isso faz mais de sei lá, 4 anos atrás que eu apresentei esse trabalho. É que aí tu junta a fome com a vontade de comer, né? Que é uma parada que tu gostou, tu gosta do assunto e é um tema que te instiga, é um país que tu gosta. Eu estudo, tipo, juntou muita coisa que eu gosto ali. Então, claro, talvez esse exemplo não vai ser o exemplo máximo, mas é um exemplo que dá um argumento de tu precisa achar o jeito que tu estuda que melhor entra na tua cabeça, entendeu? A partir do momento que tu achar aquilo que eu sempre gostei de história no sentido não a matéria história, mas de contar histórias, entendeu? Pegar um conteúdo e contar uma história sobre ele. Por isso que eu gostava de história e geografia. Eu me lembro nas aulas de geografia, cara, tinha a professora Fábio, ela sentava na mesa dela, e daí ela sentava e começava a contar a geografia, né? Mas eu me lembro que ela sentava na mesa dela e daí ela começava a contar um pouco sobre a geopolítica mundial, naquela época que a gente tava vivendo. E eu me lembro das aulas dela, cara, porque ela contava como se fosse uma história, e pra mim é isso que pega na minha cabeça, entendeu? Tipo, alguém contando alguma coisa, ele fica, cara, eu adoro esse conteúdo. Eu não sei se eu adorava o conteúdo, mas eu adorava o jeito que ele veio até mim e eu como absorvi aquele conteúdo, entendeu? Sim. Então, tipo, foi assim que... Pra ti foi meio que o contrário do que eu, né? Eu nunca cheguei a pensar dessa forma, tipo, entender a história pensando, sei lá, tentando contar a história, ou imaginando como eu contaria essa história pra alguém, talvez, não sei, né?
Eu sempre fui mais de pensar da forma lógica, tá ligado? Então, aí que tá a parada. Cada um aprende a parada de uma forma totalmente diferente, tá ligado? Ou tem uma facilidade maior de uma forma totalmente diferente. Aí por isso que eu, por exemplo, tinha muito mais facilidade com física, matemática e química, porque exigem muito mais de tu pensar de forma lógica, tá ligado? Do que tu... Sim. E daí, história pra mim era só decoreba, mas ao mesmo tempo eu também nunca tinha pensado dessa forma que nem tu comentou, né, velho? Uhum. Sim. Vamos trazer mais uma teoria? Cara, eu tenho mais uma aqui, que na verdade o mundo acabou em 2012 e a gente tá numa simulação. não é isso, na verdade. Mas poderia ser, né? Mas em uma simulação é bem provável que a gente tá, eu não sei. Eu tenho uma teoria da conspiração em que o cachorro do Johnny, sempre que a gente tá gravando episódio, ele quer participar. Pois é. Mas cara, eu tenho aí uma eu não teoria sei se é uma que tu tem alguma coisa contra o PC. Não é eu não tenho nada contra ele, é ele que tem contra nós. É porque eu tava editando e eu reparei que a única pessoa que aponta o PC é você, Gabriel. É que, cara, isso me incomoda porque eu entendo o cachorrês e eu sei que ele tá falando de mim. Ah, tá. O PC, ele é contra brancos. E tu é branco de olho claro, que é o tipo que ele mais odeia. Mas então, mal sabia que tu é apaixonadinho por pessoas assim. Ah, Gabriel, ele sabe que eu apenas uso, entendeu? Ele entende, entendeu? Ele é um boêmio, né? Então ele tem uma vida aí agitada. Ele também gosta de um contraste. Ele é da noite? Dele. Ele é da noite, né? Ele sai camperear, como dizem os... Ele é Vai lá, Dadi, traz tua teoria. Ele é Paulo César, o comedor do casado. Que nem nosso amigo Marlon. Isso aí. Isso. E nosso amigo Bruno. Vai lá, Dadi. Cara, já chega, né? Queimando os outros, foda-se, né? Ou dando elogio, né? Cada um vê de uma forma, né, cara? Pois é, né? Bom, eu tenho uma teoria, falando na promiscuidade aqui, eu tenho uma teoria, mas tem uma teoria que ela é bem forte e ela tem crescido no século XXI. Dessa X7. Que é sobre a origem, né, da AIDS, né? O HIV aí tem uma teoria da conspiração bem forte de que ela foi criada em laboratório, né? E ela foi implantada, digamos assim, em várias tribos africanas, né? Porque a gente até hoje não sabe oficialmente qual a origem, né, da doença e tal. Tem uma explicação que ela veio dos macacos e tal, né? Ela, seria uma mutação da SIV, que é uma doença dos macacos lá. Mas existem vários, digamos assim, argumentos, né, que são utilizados de quem acredita nessa teoria da conspiração, né, que são as seguintes. Primeiro, né, ali na década de 70 tiveram várias campanhas de vacinação, né, principalmente ali pelos Estados Unidos, em que eles estavam utilizando vacinas contra a hepatite, se eu não me engano, e principalmente em pessoas que eram, digamos assim, marginalizadas, né? Os negros, homens gays, entre várias pessoas dali, e ao mesmo tempo estavam sendo feitos testes em várias tribos lá na África, da mesma parada, tá ligado? E contanto que a doença ela começou a se espalhar meio que instantaneamente, em dois lugares ao mesmo tempo, né? No continente africano e nos Estados Unidos, né? E, enfim, né? Existe essa teoria aí de que ela foi, na verdade, modificada em laboratório e feita propositalmente para utilizar ela como uma forma, de controlar o crescimento populacional, ter uma parada assim, sabe? Mas enfim, né? Então, inclusive até na época ali do que existia a União Soviética, a KGB ela dizia, né? Ela alegava que existia uma operação chamada Infection, com K. Ela dizia que essa esse era o nome que a KGB utilizava para uma operação que, segundo eles, era feita pelos Estados Unidos, né? E foi isso que, inclusive, ajudou a popularizar essa teoria aí, né, no Ocidente e tudo mais, né? Então, tem várias desconfianças históricas, né, referente a isso, experimentos médicos que foram feitos em Tuskegee, em que vários negros, né, foram deixados sem tratamento de sífilis nos Estados Unidos. Isso aconteceu justamente nessa época aí de 1970. Eles deixavam essas pessoas que eram marginalizadas sem esse tratamento justamente para estudar como a doença evoluiria, né, no corpo e tudo mais, quais seriam as consequências e etc.
E também é uma doença que a origem dela é muito pouco conhecida, né? Apesar de ter esse ditado meio que oficial de que ela é uma variação de uma doença dos macacos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa teoria aí, mas é uma que também ela tem vários pontos assim que deixam um pouco de uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Eu já ouvi falar, mas eu não fui a fundo pra saber essas informações que tu trouxe aí. Mas eu sempre ouvi falar que a HIV ela foi uma doença pra controle populacional, enfim. Assim como tem várias outras doenças, né, que bebem dessa mesma teoria aí. Até o próprio Covid, né, entra nessa de um controle populacional. E assim, eu acho que esse tipo de teoria, ele entra naquele quesito de, pô, eu não duvido que seja um pouco de verdade. Ao mesmo tempo de que não, sabe, eu não boto minha mão no fogo pra algo nesse sentido. Porque, enfim, é que nem ali o 11 de setembro que o Duddy trouxe anteriormente, né? Isso. Então é uma coisa que ela é, cara, sabe? Não tem como provar. Tem coisa que tu não tem como provar, assim, que não. É meio difícil, sabe? Fica meio dúbio, assim. O louco, tipo, é justamente essa junção de fatores, né, meu? Tipo assim, é essa campanha de vacinação na mesma época em que a doença começou a se espalhar e ela a surgir, né? A parada é que as vacinas lá para hepatite, que digamos assim, eles estavam testando na época, ela era feita justamente em grupos marginalizados. Era tipo em negros, em homossexuais, em moradores de rua, tá ligado? E tipo também, as cobaias, né? Exatamente, e ao mesmo tempo tava rolando a parada com algumas das tribos lá africanas e tudo mais, né? Que também eram, digamos assim, povos que não tinham nenhum suporte pra ter alguém pra defender eles ali, né? Pra não ser feito isso, né? Então, ao mesmo tempo que tinha essa parada da campanha anti a hepatite ali, né? Começou a surgir o HIV. E o HIV, justamente, os primeiros casos, eles são dessas pessoas, desses grupos marginalizados, né? Tipo, contanto que até se criou por um tempo ali depois um certo preconceito, achando que todas as pessoas, né, ou que a doença ela tinha mais chance de acontecer nessas pessoas, mas na verdade não, é porque a parada seria que, né, tipo, essas pessoas teriam sido submetidas a algo que tenha feito elas serem, digamos assim, as primeiras a terem a doença, né? Sim. Agora tu tá falando, tem um filme muito bom que fala um pouco sobre isso, de como é esse preconceito com a doença quando ela surgiu, ou quando ela estava se desenvolvendo, principalmente nos Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos, né, que historicamente é uma região mais preconceituosa e tal. Clube de Compras Dallas, que é com o nosso Matthew McConaughey. Cara, esse filme é muito bom, cara. Muito, 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 muito bom. Inclusive, eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre, nesse ano, é o mesmo ano de Lobo de Wall Street, né, e eu acho que se o Oscar ele foi merecidamente pro Matthew McConaughey. Tipo, não foi o Leonardo DiCaprio, que todo mundo fala ele deveria ter ganhado no Lobo de Wall Street, mas eu acho que aquele ano era do Matthew McConaughey por causa desse filme, sabe? O que ele faz lá é loucura, sabe? Então, meio fugindo do tema, mas é um filme muito, muito bom que fala sobre justamente como a sociedade via essa questão da AIDS no momento que ela tava no auge, digamos ali, sabe? Nos anos 80, principalmente num cenário tão conservador, né? Principalmente de padrões como era a parte do Texas ali, né, e Dallas e no sul dos Estados Unidos ali, como isso era visto, né? Então eu acho muito massa. E sobre a teoria, né, eu acho que todas essas questões que entram em questões biológicas e médicas, eu acho que é um terreno fértil, assim, pra teoria, porque é um assunto que ele é muito complexo, né? Tu falar sobre vírus, falar sobre infecção, são um assunto complexo que geralmente é o pessoal da área da saúde e bem instruído que consegue debater com argumentos e entender como é que um vírus funciona, como tal tipo de vírus funciona, como tal tipo de outro vírus funciona, porque a gente viveu há poucos anos uma pandemia, né? Que eu consegui sair com louvor, não peguei nenhuma vez, né, meus? Tranquila, Covid em mim não chegou, mas a gente viveu uma pandemia e a gente viu como é fácil a fake news e a desinformação entrar nisso, né, meu?
Entrar Sim. nessa questão de sobre vírus e como essa história pode ser usada para contar outro tipo de coisa e fomentar certos preconceitos, entendeu? Não, esse vírus é um vírus chinês que para diminuir a população mundial, não sei o que. Tipo assim, ele é introduzido em outras narrativas para poder fazer sentido para quem tá contando, entendeu? Então, Sim, total. eu acho muito massa e é bem naquela categoria que o Moura falou, tipo, é aquela que, tipo assim, me apresenta provas cabíveis. Se for verdade, eu não vou ficar tão assim. Nunca imaginei que isso poderia ter acontecido, entendeu? Mas também o lado do cético também fala, cara, isso aqui tá nessa mesma seara aí de coisas biológicas que a população em geral tem muito pouco conhecimento pra poder debater e pra poder entender sobre, né? Ela mal entende como funciona um vírus e como uma bactéria funciona, então tem que ver esse terreno fértil aí pra galera especular sobre, sabe? Como ela não tem algumas certezas, ela pega verdades absolutas de outro tema e introduz aqui pra poder, tipo, montando um DNA, sabe? Vai pegando outras coisas e vai adicionando pra poder formar aquilo, entendeu? E assim. O inimigo invisível. Pois é. É assim que surge todo esse grupo aí da galera anti-vac e tudo mais, né? São pessoas que, tipo, tem zero conhecimento ali e através de, às vezes, alguma teoria da conspiração, alguma parada, achando que o governo tá querendo fazer alguma coisa, são pessoas que acabam, né, negando, digamos assim, a eficácia de vacina e várias outras medidas farmacêuticas para evitar um bagulho muito pior, né, velho, do que... O negócio da verdade absoluta, pra mim tem um exemplo que é perfeito, cara, que aconteceu pra todo mundo entender o que é tu pegar uma verdade absoluta de outro tema e aplicar num tema que é diferente daquele e achar que vai ter o mesmo resultado, ignorando todo o contexto. E é assim que surgem as questões de, essa vacina vai fazer tu morrer, essa não sei o que, essa vacina não é assim que funciona, de gente que nunca abriu um livro pra entender como é que funcionam as coisas, sabe? Mas é que nem tem a história do detergente, entendeu? Limpe sua mão com detergente que vai matar a bactéria do Covid. Logo, se eu injetar detergente no meu sangue, vou matar o vírus, entendeu? Então, tu pega uma verdade absoluta que é aplicada no contexto. Esse é o argumento, é o tipo de argumento chamado falácia, né? Que é quando tu liga dois pontos que não tem nada a ver. É igual aí, tipo, tem muitas pessoas que loucura. Geralmente, quando vão rebater uma falácia, elas dizem, tá, ok, esse cara, ele respirava oxigênio e ele morreu. Então, se eu parar de respirar oxigênio, eu não vou morrer, tá ligado? Tipo, então tem porque as pessoas, elas fazem essas ligações que não tem nada a ver, às vezes, tá ligado? E aí, tipo, e daí pra às vezes criar uma verdade na cabeça dela, ou às vezes na cabeça dela nem é uma verdade, mas ela só quer tentar provar um ponto, tá ligado? Então, eu acho que o maior problema desse tipo de teoria ou desse tipo de argumento justamente é a falácia, né? As pessoas juntarem dois fatos que não tem relação entre eles e daí tentar, né, tipo, criar alguma parada muito miraculosa a partir daquilo ali. Que faz sentido na cabeça, né? E raso, normalmente, sempre é mais fácil de se explicar. Até o livro do René Descartes, que eu tava lendo esses tempos, o Discurso do Método, ele fala bastante sobre isso, tá ligado? É muito da hora, cara, a forma como ele estuda as formas de discurso e debate, argumentação, e ele também fala das formas que a humanidade desenvolveu, né? As falácias, digamos assim, né? Os argumentos e métodos de se provar um ponto que não tem uma base, tipo, sólida, tá ligado? Sim. Cara, eu vou trazer uma teoria que eu acho que ela é muito instigante e acho que ela vai para um lado mais filosófico do pensamento, que chega até a debater sobre o que é a vida, qual o sentido da vida, né? Isso já cria só essas perguntas. Prometeu, já explicou isso, Gabriel. Tu tá com dúvida porque não aceita. já criou-se 1 bilhão de teorias a partir disso, mas uma teoria que entra nessa gama de teorias que tu não consegue explicar se ela é verdade ou não, eu acho que é a teoria da Matrix. Sim. Vivemos uma simulação ou isso é a vida real, sabe? É uma coisa que, assim, é muito instigante isso. Tu pode entrar ali na filosofia, né? Também, muita abordagem da caverna de Platão, que nós estamos, na verdade, numa sombra do conhecimento verdadeiro. Estamos todos dentro da caverna, né?
E ninguém saiu da caverna, e quando tu sai da caverna, que daí tu descobre a realidade, e isso cria camadas para outras teorias da conspiração, que nós estamos num plano e nós temos que subir intelectualmente e, digamos assim, filosoficamente para atingir um plano superior, para daí descobrir qual que é a realidade. Enfim, Sim. A teoria da Matrix é uma coisa muito doida, né? E te faz pensar, né? O que é verdade, o que não é verdade, isso tudo é uma simulação. Quem são os verdadeiros controladores? Estamos sendo usados por tecnologias que talvez nós mesmos criamos ou por alienígenas, entende? Aí entra uma coisa muito, muito, muito doida. Não sei o que vocês acham disso. Eu acho que é algo debatível, sim, né? A gente não tem zero prova, zero porra nenhuma sobre referente a isso, mas existe um aspecto na física quântica que eu já tinha lido a respeito há anos atrás na revista Scientific American, né? Que são 5 edições, na verdade, que são os maiores mistérios da física, né? E na física quântica a gente nota vários aspectos das partículas subatômicas de comportamentos que lembram simulações computacionais. Até a própria questão ali da causalidade, né? A falta da causalidade na física, que é tu não saber, tipo, qual o resultado ou qual a posição que uma partícula vai estar no próximo segundo. Tu não consegue prever isso, é praticamente impossível. É aquela parada também de tu observar e a tua observação, ela dizer como as partículas elas vão se comportar ou não. Bom, vocês já devem saber por exemplo, do jogo No Man's Sky, né? Sim. Esse jogo, ele tem uma forma de geração procedural, né? Ou seja, tipo, ele carrega lá, sei lá, quantos trilhões de planetas, só que o jogo, ele não renderiza aquilo tudo de uma vez. Ele só renderiza o que tu tá observando, né? Para o jogo não ficar tão pesado. E ele faz um cálculo pra sempre ser aquela mesma montanha, aquelas mesmas árvores no planeta que tu tá lá, quando tu vai observar aquele mesmo lugar. E a gente notou que na física quântica é a mesma coisa. Tem algumas coisas que elas só acontecem quando a gente observa, tá ligado? Por isso que se diz que na física quântica a gente realmente tem muitos comportamentos que deixam entender que a gente tá numa simulação, né? Sim. É uma parada muito doida, né? Sei lá, né, cara? Entra questionamentos. Tem pessoas que acreditam que a gente tá em simulações e outra, tem pessoas famosas e com opiniões importantes, digamos assim, que elas afirmam que estamos vivendo em uma simulação. E é muito louco isso, né? Daí tu entra... O que essas pessoas sabem aí que a gente não sabe, tá ligado? Se tu tá vivendo uma simulação... Porque assim, tem um episódio até do Rick and Morty, em que acho que é o Morty, eles estão num planeta X lá. E aí ele vai jogar um jogo. E esse jogo, ele simula a vida inteira de uma pessoa. Caralho. De quando o cara, desde o nascimento até a morte. Então ele joga uma vida de uma pessoa aleatória. Ele vive a vida daquela pessoa. Que daí na cabeça dele passou-se todos os anos, enfim, ele viveu tudo. E quando ele sai daquele jogo, ele tá de volta ali na salinha onde ele tava jogando. Tipo, no jogo ele não tem consciência de que ele está jogando, entende? Dentro do jogo. Dentro do jogo ele é aquela pessoa que viveu aquela vida. Pacata, normal, enfim, até a morte dele. E aí ele sai do jogo, assim, tipo, passou, sei lá, 80 anos, e ele volta, ele tá naquela salinha lá que ele tava jogando. Daí, tipo, cada vez que tu joga uma nova fase, é uma nova vida. Daí tu vai, sei lá, pode morrer cedo, morrer tarde, enfim, é uma vida ali dentro. Só que a pessoa que tá lá dentro não sabe que ela tá numa simulação, basicamente. Que loucura. Então é muito doido isso, né? Daí a simulação dentro de uma simulação dentro de uma simulação, tipo, é um buraco sem fundo, né? Tem aquela questão também que é um argumento que fala, tipo assim, tá, eu não consigo provar que a gente não tá vivendo numa simulação. Claro, não é o único argumento, mas também é um argumento raso até, né? O cara pensar assim, tá, eu não consigo provar que a gente não tá vendo uma simulação. Tá, mas tu não consegue provar várias coisas, tipo assim, eu não consigo provar que vocês não tomaram suco de manga na vida de vocês, entendeu? Logo, vocês nunca tomaram, ou logo vocês já tomaram. Porque vocês não conseguem provar que vocês nunca tomaram, entendeu? Então, tipo assim, tem essa questão argumentativa, mas é muito louco pensar nisso, né, cara? Pensar, cara, vivendo uma simulação, assim, porra, que desgraça, quem tá controlando minha vida, meu, por favor, né, meu, vamos dar um... Dá um up, né? Puta que pariu, meu, tá louco? Me confundiu com o Leônidas, meu. Puta que pariu. Vamos... Dá uma upada nos meus atributos aí, pô. Bom isso aí, meu. Tá louco. Tá louco? Me fez começar a saga com o over baixinho, meu, por favor. Tá louco, já tá... Começou no -10, né? Porra, vai tomar no cu.
Começamos no negativo aqui, estamos bailando pra subir, pra chegar no zero. Mas é isso, né, cara? Eu acho muito doido. Essas teorias, elas instigam mais pelas questões filosóficas, porque elas trazem algumas coisas no sentido, pô, que nem eu falei antes, qual é o sentido da vida? O que é a vida? Sabe? A vida precisa ter um sentido, nós damos o sentido pra nossa vida, sabe? Um monte de questionamentos que aparecem e que eu acho que é muito pessoal também. Tu parar e refletir sobre alguns desses questionamentos, não necessariamente sobre a simulação, né? Mas essas perguntas aí que vêm a partir disso, né? Faz sentido isso que a gente tá fazendo aqui? Por que a gente tá fazendo isso aqui? Ou será que tu só tá seguindo o que as outras pessoas fazem? Entende? Vem eu acho que é um pouco de sim e um pouco de não pra tudo, né? Que tu te pergunta aí, das perguntas. Queridos, a gente podia, né? Legal, né? Vocês encerram aí pra nós, eu vou ter que sair. Beijo pra vocês, obrigado. Nós, valeu. Bom, dito tudo isso, todas as nossas teorias, já deu muito pano pra manga. A gente conversou meio que de tudo um pouco sobre teorias, sobre educação. A gente tentou, né, se aprofundar um pouco mais em algumas das teorias que a gente trouxe aqui, mas é algo que no nosso podcast foda-se. E a gente nem conseguiu trazer. Eu, por exemplo, eu tinha separado, digamos assim, duas teorias, né? Uma que não era teoria, que é aquela operação Paperclip lá, né? E a outra era o caso de Roswell. Eu acho ele só curioso, assim, não acredito nele, porém acho ele muito massa que ele exista, sabe? Como a narrativa fez ele existir. E como pequenas brechas para dar espaço para introduzir qualquer tipo de história. Por isso que eu acho ele muito curioso. E nem consegui trazer aqui, né? Talvez se um dia a gente fizer uma parte 2 aí de teorias, eu acho que ainda tem muito material, né, cara? Quando vê, a gente cria um episódio só sobre ufologia e foda-se, tá ligado? Eu acho muito massa a gente criar só sobre ufologia e até aquela teoria lá do que as principais personalidades mundiais e mentes poderosas são reptilianos. Eu acho isso muito massa, cara. Isso é muito bom, que eu fico pensando, cara, quem criou isso deve ter um tempo livre maravilhoso, meu. Imagina, né, cara? É muito foda. Mas pra ver que é um tema que ele é muito abrangente, tu consegue falar sobre muita coisa e a gente acabou descambando pro outro lado, né? A gente falou sobre educação no Brasil, de uma forma muito rasa e sem nenhum embasamento e provavelmente totalmente errado do que o certo a ser. E acabou falando de filosofia um pouco, então o podcast isso, né, cara? A gente traz um tema e pode ser que a gente fique nele, pode ser que não. Exatamente. Bom, então é isso aí, né, gente? Se vocês têm algo a colaborar aí, alguma teoria, quais vocês acreditam ou não, podem comentar aí, né? Então, no episódio, se vocês têm algo mais, um texto maior para nos trazer, podem nos mandar um e-mail aí pra vai ter uma teoria foda, né? Exatamente, vai que tu tem, ou tem uma teoria própria tua, ou alguma que tu já conhece. É gênio. Né? Então, podem nos mandar aí. Qual que é o nosso e-mail mesmo, Lud? É contato@nocastpodcast.com.br. Boa. Mas agora eu preciso que alguém faça uma ponte aqui, né, pra mim. Cara, eu vou fazer essa ponte, já que eu sou um arquiteto, cara, e vou pedir pra ti, por favor, falar pra gente como faz pra dar 5 estrelinhas pra gente. Isso aí, como a gente tava comentando antes ali sobre educação, uma das coisas que falta nas escolas é um ensino de como dar 5 estrelinhas no podcast, entendeu? Mas enfim, já que eu estou aqui, vou fazer esse papel de professor. Basta vocês entrarem no nosso perfil no Spotify, entrar nos 3 pontinhos, irem avaliar o programa, então vocês vão estar podendo dar aí as 5 estrelinhas e nos ajudando a chegar a mais pessoas. Exatamente. E é isso aí, né, pessoal? Um beijo no coração, pesquise suas fontes e abraço. Exatamente. Boa dica, Jenny.